Bem, dando continuidade ao curso, vamos falar agora sobre o FacePager, explicando como você pode obtê-lo, instalá-lo na sua máquina e fazer uso dele para coletar uma amostra de tweets que possa ser interessante para a sua pesquisa. Bom, você obtém ele na página, no site do programa, ele é gratuito, aqui está o endereço, você chega nessa tela aqui e deverá escolher qual é a instalação do programa que é associada ao seu sistema operacional, Windows, Mac ou Linux. Né? Uma vez que você baixa o programa e executa, né, para instalar no seu computador, aí depois é só você localizá-lo e abri-lo e vai ter essa aparência aqui de interface, né? Daí vocês vão notar que aqui é o campo onde se mostra os tipos de plataforma que você pode obter dado: YouTube, Twitter, Facebook, Amazon, vários, né? Um jeito interessante de começar a coletar dados do FacePager, sobretudo no início, pois é um jeito mais amigável, é usar as pré-configurações que o programa oferece para diferentes tipos de coleta de dados, né? Passos básicos para começar a fazer uma coleta usando as pré-configurações ou presets em primeiro lugar, eu coloquei número 0, pois eu estou usando aqui telas do próprio exemplo do programa que começam em 1, mas começam em 1 no adicional nós. Mas antes, o 0 seria você criar uma nova base de dados. 0, você criou uma nova base de dados clicando aqui, daí vai aparecer uma tela e você vai colocar o nome dessa base. Depois, você vai adicionar o que a gente pode chamar de nó semente, a semente que vai gerar os nós, em outros termos, né? Que vai abrir uma janela onde você vai colocar algum parâmetro que o programa explica sobre o que será essa semente que vai dar nós, né? Depois você dá OK e na continuidade você vai escolher a pré-configuração que interessa a você dependendo do dado. Vai abrir essa janela e você vai escolher. Depois você vai aplicar, uma vez que você escolha, né, o 6. Dando continuidade, você veja se você está logado à plataforma da qual você vai obter os dados. Clica no dado do nó que você colocou e clica em Fetch Data, para obter dados aqui no 9, e daí o programa vai começar a rodar e pegar os teus dados, né? Agora vamos pensar um pouco na exportação do dado. Uma vez que se coletou, o dado coletado é isso aqui, é isso que está aqui embaixo, né? Você, com esse primeiro, com a semente aqui selecionada, né? Você clica em Export Data, né? E vai começar a exportar, abrindo essa janela onde você coloca o nome e consegue salvar o teu programa. Os campos, isto é, as colunas com os metadados, são as que estão aqui via pré-configuração. No entanto, você consegue ver outros metadados existentes em cada um desses nós. No caso é tudo igual, né, os metadados, né? Mas você vai poder ver quais são via o arquivo JSON aqui, que você abrirá e verá o que tem em cada um. E você poderá até adicionar mais ou tirar. Isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Bom, então estávamos falando na exportação, né, do JSON, dos metadados que estão aqui, e uma vez que você exportou, você poderá abrir o arquivo CSV
numa planilha de Excel e importar eles para trabalhar e ver esse dado nesse formato, que é algo bastante usual, né? Agora vamos ver tudo isso que eu falei de uma maneira mais dinâmica e fazendo uma coleta de dados no próprio FacePager. Bem, agora vamos fazer dinamicamente aquilo que eu mostrei naquelas telas anteriores, né? Tá. Bom, então vamos lá. Inicialmente criar uma nova base de dados. Vou criar Bolsonaro. Vocês devem ter notado que em alguma tela passada eu tinha criado eu já coletei dados de tweets do André Janones. Eu estou achando interessante para depois, em termos de analíticos, para mostrar para vocês alguma comparação entre esses dois agentes políticos de campos bastante diferentes. Daí eu vou adicionar o nó. Aqui vai ser o ID do Carlos Bolsonaro, conforme a configuração explica, né? Aí coloquei ID, recapitulando, nova base de dados, adicionei o nó, daí vou nos presets. Eu estou aqui obter tweets de algum usuário. Aqui está explicando exatamente quais são os campos, tudo mais. Para não perdermos muito tempo, eu simplesmente aplico e está aplicado. Veio as colunas que vão ser exportadas, tudo mais. É interessante, aqui está as configurações aplicadas. É interessante aumentar o número de páginas, tá? Colocar mais, ver se você está conectado ao Twitter. Se não tiver, se conecta. Autorizo o aplicativo, né? Pronto. E uma vez que isso está feito, você pede para obter os dados aqui, flat. Pronto. Aqui está isso. Lembrem que o que vai ser exportado, agora vamos exportar, né? E o que vai, os campos de coluna com os metadados que exportados são esses aqui. Mas se eu quiser ver outras coisas que tem, basta eu ir em algum dos nós e no JSON ver o que tem. E daí eu poderei puxar outro campo para cá, se eu quiser, né? Tá. No entanto, eu vou estar satisfeito com isso aqui. Daí, não esqueçam, agora que eu vou exportar, na hora que você for exportar também, em você tá com tá selecionado a semente, né? A semente nó que estão puxando esses dados aqui. Daí, export data, vou deixar esse nome mesmo. O padrão é o CSV, né? Não esqueça de onde você está salvando. Salve. E daí você já está com a sua base de dados exportada. Só quero mostrar para você uma coisinha. Grosso modo vai aparecer na planilha que nós vamos criar agora no Excel quando formos, esses campos aqui, né? Mas é particularmente interessante esse campo texto aqui. Então reparem que esse tweet aqui de 24 de outubro, que foi o mais recente, a milícia digital do bem segue a todo vapor, imaginem se fossem outros. Então vamos até fazer uma coisa interessante, que é verificar no Twitter se esse é realmente o que está o mais recente do Carlos Bolsonaro, né? Vamos. Então reparem, é que ele fixou esse tweet aqui, mas o mais recente de fato, ó, a milícia digital do bem segue a todo vapor, imaginem se fossem outros. E daí tem essa imagem aqui. E daí realmente, se a gente volta pro FacePager, voltando para o FacePager, nós vemos que é realmente esse último tweet. Já exportamos, então agora vamos ver
esses dados, como eles podem ser colocados numa planilha do Excel. Bem, eu estou aqui no Excel e eu venho em dados. No meu Excel de texto parece CSV, vou achar todos os arquivos, tá? Para achar o tipo de arquivo que eu gerei, que é esse aqui. Importar. Ele dá uma pré-visualização e parece bem certinho. O delimitador do CSV funcionou como ponto e vírgula. Dou carregar e ele fez a nossa planilha. Estou achando estranho que veio um número relativamente pequeno de linhas. Na verdade, eu acho que seria interessante eu ter aumentado talvez o número de contos. Aqui está 200, eu poderia ter aumentado. Tudo bem. Eu poderia ter obtido mais, mas isso daí pode se fazer em outra coleta. O importante é mostrar para vocês o exemplo desses dados coletados aqui, né? Então é isso. Assim já estamos começando a criar uma basezinha de dados coletados a partir do FacePage. No caso, eu optei por tentar pegar um certo volume de tweets de um único agente. Antes tinha pegado de outro, e isso vai me permitir fazer algumas comparações. Então é isso. Agora vamos ver finalmente em outro momento, né, na continuidade, o tweet download do próprio Twitter, né?